Oséias 4, versículo 6, podemos ler? Diz assim, ó: o meu povo foi o quê? Destruído porque faltou conhecimento. Vamos dar uma paradinha aqui? Tinha um amigo meu que dizia assim: não vamos correr não, vamos esmiuçar isso aqui primeiro. Faltou oração? Faltou a leitura? Faltou o culto? Não, Deus não está alegando. Faltou o dízimo? Faltou? Faltou não. Eles estavam indo no culto, eles estavam realizando os cultos, eles estavam orando. Faltou jejum? Também não, deve ter jejuado também. O que faltou para eles? Faltou o conhecimento. Aguinaldo, deixa a TV aí, não conseguiu não? Conseguiu? Coloca Colossenses capítulo 1, versículo 9 para mim, por favor. Que olha o que Paulo fala aqui acerca deste assunto. Será que é isso mesmo? Isso, é isso aí, ó. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de quê? Do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, olha, Paulo não orava para Deus encher o bolso dos crentes de dinheiro como os crentes hoje querem. Não adianta ter os bolsos cheios de dinheiro e não saber como gastar. Paulo não orava para os crentes, ter determinadas coisas, como hoje às vezes os crentes correm atrás. Mas ele orava para que os crentes na sua época, principalmente aqueles para quem ele pregava, eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, que eles entendessem, compreendessem, soubessem como é que eles deveriam se comportar, como é que eles deveriam agir, como é que eles deveriam fazer, como é que eles deveriam andar. Eles tinham que aprender, eles tinham que saber sobre isso. Porque, veja bem, sabe por quê, o que acontece muitas vezes comigo e contigo? Nós fracassamos, eu já ouvi isso muitas vezes, as pessoas chegarem comigo e dizer assim: pastor, se eu soubesse há 10 anos atrás o que eu sei hoje, meu casamento não teria acabado. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria perdido a minha empresa. Se eu soubesse, tivesse a fé que eu tenho hoje, eu não teria perdido isso ou aquilo, qualquer coisa que a pessoa perdeu na vida. Ou seja, então a pessoa perdeu não é porque não existia solução, é porque você não sabia onde a solução estava. Eu, por exemplo, tinha um pensamento comigo desde criança, quando eu comecei a crescer. O que eu sabia? Eu sabia que Deus existia, eu sabia que Deus é poderoso, que Deus é grande, que Deus é forte, que Ele pode todas as coisas. Eu só não sabia onde Ele estava, nem como chegar a Ele. Disso eu não sabia. Isso aí eu não tinha a menor noção, por onde sequer nem procurar. Então eu aprendi, existia o conhecimento? Existia, mas eu, por exemplo, não tinha. Não é que não tenha solução para o problema, não é que não tenha solução para a vida conjugal, para a vida física, para a saúde, para a prosperidade. Não é que a solução não exista, é porque eu não tenho acesso a ela. E quando você não tem o acesso, aquilo que você não consegue acessar vai te destruir. Não que não tenha solução para aquele problema, mas você que não tem acesso à solução. Por isso que o profeta está dizendo: o meu povo foi destruído. Não era para terem sido destruídos.
Era para eles terem permanecido, era para eles terem avançado, era para eles terem vencido, era para eles terem sido bem-sucedidos, mas não foram. Qual foi a causa? Não, porque o inimigo levantou, porque o inimigo veio, como hoje os crentes, por exemplo, dizem assim: pastor, o demônio está furioso, porque eu decidi andar com Jesus, eu decidi ser crente agora, o demônio está se levantando. Irmão, sem você ser ou não ser crente, o diabo vai se levantar contra você, porque ele já te odeia por natureza. Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Não é porque você se tornou evangélico, ou crente, ou pastor, ou obreiro, ou membro de uma igreja, que o diabo se levantou, não. O diabo já se levantou contra você porque ele te odeia por natureza. E ele quer te destruir. Não interessa se você é católico, evangélico, se que religião que você tem, ele quer te destruir, porque você é a obra-prima da criação divina. Então ele quer acabar com a tua vida. Agora, se ele consegue fazer isso, ele consegue não é por causa dos trabalhos e do esforço dele. Sabe como é que ele consegue? Ele consegue nos destruir, impedindo a gente de ter acesso ao conhecimento. Por exemplo, olha para cá. Eu sei que você não gosta, mas é necessário. Esses dias atrás teve um político que diz que quem vota nele são as pessoas menos esclarecidas. Isso foi o cara mesmo que falou, foi ele mesmo que falou. Se você assiste, eu não vou falar quem foi, para não dizer assim, eu estou atacando. Hoje tudo é ataque, né? Então, é só para você poder entender. São as pessoas menos esclarecidas, são as pessoas que vão estar com eles. Então, em outras palavras, se alguém consegue me tornar ignorante, eu não preciso me esforçar por mais nada, a minha ignorância me destrói. Basta só eu, né, se eu quiser te destruir, deixa você ser ignorante, porque se você for ignorante, a sua destruição está ali. Por causa da ignorância, não é que não tenha solução, a solução tem. Mas você não sabe onde ela está, nem como acessar ela, nem como chegar nela. Antigamente, por exemplo, eu nasci em 1967, então em 1976, eu estava na cidade estudando, fui estudar. Meu pai me tirou lá da fazenda, me levou para a cidade para estudar. Aí, ali, eu via muitas pessoas, às vezes assim na parte da manhã, sentadas na porta de casa, pegando um solzinho. E eram pessoas idosas, e aquelas pessoas tossiam, aquela tosse estranha, esquisita. Resultado, sabe o que era que aquelas pessoas tinham? Tuberculose. E muitas delas, depois, quando a gente perguntava, cadê o moço? Aquela senhora que ficava aqui, ele morreu, meu filho. Mas o que foi? Ele tinha tuberculose. A tuberculose era aquela doença da época, né? Então, quando a pessoa pegava, era acometida da tuberculose, só tinha um jeito dela escapar da tuberculose. Era a fé. Só a fé tiraria a pessoa da morte, porque era certo. Agora, não existia remédio para tuberculose? Existia, porque pouco tempo depois, eu não tenho essa informação para me lhe passar, mas pouco tempo depois a ciência descobriu a cura para a tuberculose. Então, a pessoa só morre se ela não usar a medicação. A medicação tem. Naquele tempo não tinha. As pessoas morriam. Mas o remédio não existia? Existia, mas o pessoal não tinha descoberto. É a mesma coisa. O que acontece acerca da vida espiritual? A solução para qualquer problema na minha vida, Deus tem, mas eu preciso descobrir onde que ela está. Uma coisa eu te digo, só para te alegrar. Gosto de ver as pessoas alegres. A solução para o seu problema, sabe onde que ela está? De Gênesis a Apocalipse. Agora é só procurar onde é que está.
Eu te dei esperança, não dei não. Ô pastor, mas aí é igual procurar agulha no palheiro. Procura que você vai achar, irmão. Vai tirando as palhas até você chega na agulha. Você vai conseguir. Ou seja, procure o conhecimento. Deixa eu pegar aqui, antes de pedir o Aguinaldo para colocar lá para você, mas deixa eu pegar aqui que eu me lembrei agora, né? E o rei Salomão, ele fala umas coisas interessantes aqui em Provérbios, capítulo de número 4. Ele diz assim no versículo de número 2, o Provérbios 2, perdão, Provérbios 2, 2. Perdão, meu filho, esqueci aqui. Eu abri certo, mas falei errado. 2, 2. Para fazeres atentos à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração. Ao quê? Ao entendimento. Agora olha o versículo 3. E se clamares, pelo quê? Por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz, o que vai acontecer? Versículo 4, vamos lá. Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, o que vai acontecer? Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Agora, olha que coisa interessante que Salomão fala. Primeira coisa, geralmente as pessoas clamam pelo quê? Clama pelo filho, clama pela mãe, clama pela cura, clama pela prosperidade, clama pela salvação, clama pela libertação, clama pelo dinheiro, clama pela paz. Mas interessante, não me responda, mas qual das vezes você separou para pedir a Deus entendimento? Quantas orações você já fez pedindo a Deus para Deus te fazer entender? Porque a gente pede prosperidade, se Deus der a prosperidade, a gente não sabe lidar com ela, a prosperidade vai fazer mais mal do que bem a nós. A gente pede por cura, Deus pode dar, ele não curou 10 leprosos? Curou ou não curou? Quantos deles voltaram? E os outros 9 não estavam curados? A cura deles serviu em quê? Para nada. Porque eles continuaram vivendo a mesma vida que vivia sem Deus. Quando eu cheguei na nossa igreja em 1992, no mês de fevereiro de 1992, eu cheguei porque eu estava doente, o médico não descobriu o que eu tinha, e eu só passando mal. A minha mulher tinha que fazer uma cirurgia de um problema sério que ela tinha, e a minha filha era desenganada de médico. Então, eu cheguei desempregado, já estava desempregado há 1 ano. Então, eu já estava bom, né? Eu estava legal. E eu fui para a igreja pedir a Deus, irmão, esses milagres, pedir a Deus, porque milagre é bom, não é bom milagre? É ou não é? Milagre é uma maravilha, todo mundo gosta de milagre, não gosta, irmão? Gosta ou não gosta? Mas as pessoas gostam de Deus? Elas gostam de milagre, mas de Deus não. Como eu, por exemplo, de Deus eu não gostava, mas eu queria um milagre dele. E quando eu cheguei lá, eu entendi que eu precisava não era de milagre, eu precisava era de Deus, eu precisava era aprender, era entender, porque ele diz assim, ó, ele fala aqui, por exemplo, no versículo de número 4, ele diz assim, se como a prata, você não trabalha para poder ter o seu dinheiro, para pagar suas contas, para comprar, realizar seus sonhos, fazer aquelas viagens assim poderosas, que você vai fazer nesse ano, 2024, uma viagem para fora do Brasil, para onde você quiser ir? Ninguém acreditou também, mas também tudo bem. Então, você não trabalha para isso? Sim ou não? Você não trabalha? Aí, para isso, às vezes você trabalha de 6, quem trabalha aí no serviço público, por exemplo? Serviço público agora, até os caras estão cobrando 8 horas, né, irmão? Antigamente era 6, né? Era 6 horas, né? Agora é 8.
Os caras ferrou com o povo. Não vamos falar, vamos pular essa parte. Aí... Porque eles, além de não trabalhar, ainda aumenta o salário ainda. Mas, tudo bem. Vamos colocar aqui por parte que são 8 horas. Que num dia a gente tem que trabalhar para ter o que comer, o que vestir, para ter como manter a vida. Não é 8 horas que a gente tem que trabalhar? Quantas horas você trabalha para conhecer a Deus? Lembra, porque tem gente que quando vem no culto, eles dizem assim, mas pastor, demora demais essa falação. A gente não aguenta não, pastor. É muita coisa, não precisa isso. Dá logo a palavra, bate a oração, faz logo a bênção, dá logo a vitória, pronto. Porque aprender, irmão, é necessário, mas é difícil, porque eu não quero. Por que é difícil? Porque eu não quero aprender. Isso é uma coisa que já tem alguém, pede o pastor, vai com alguém faz. Não, meu querido, ele está dizendo, você não trabalha para ter o seu pão, para ter o seu dinheiro, para ter a sua vida? Trabalha. Então, da mesma forma que você trabalha, para você poder ter as coisas que você necessita, do seu conforto, do seu prazer, trabalhe também para você poder entender e conhecer a Deus, porque se você trabalhar para isso, você como um tesouro escondido, você procurar, você vai encontrar, e quando você encontrar, o que você vai achar? A solução para o seu problema. Você vai encontrar a solução para o seu problema. Então, quando eu cheguei, eu entendi que eu não precisava, não era de cura, minha mulher ser curada, minha filha curada. Eu precisava entender, eu precisava conhecer a Deus. E uma pessoa me disse assim, se você conhecer Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. Então, eu parei de fazer campanha, corrente para isso, campanha para aquilo, oração para isso, oração para aquilo. E apenas tenho até o dia de hoje pedido a Deus, me ajude a te achar, porque quem acha Ele, acha vida e saúde para todo o seu corpo, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, você acha saúde de todas as formas, porque em Deus você encontra tudo o que você precisa para você ter uma vida excelente. Não é na igreja não, é em Deus. Tem gente que procura igreja, mas não procura Deus. Deus é como se Ele tivesse escondido. Antigamente, por exemplo, eu brincava com os meus filhos, estou falando antigamente, meus filhos tudo cresceu. A gente, né, o outro aqui que casou recente, até pai, ele diz assim, o senhor para com esse negócio, o senhor está me chamando de menino? Eu falei, não, agora é homem, agora é macho. Porque filho nunca cresce, né, irmão? Mas quando eles eram meninos, eu brincava com eles, eu escondia atrás das cortinas e ficava chamando eles, estava brincando de esconder. E eles passavam, corriam, passavam para lá, passavam, pai, cadê o senhor? Aí quando eles estavam longe, aqui, aí eles vinham e eles não achavam. Aí quando eles estavam assim para desistir, eu pegava e colocava o pé assim por fora da cortina. Aí eles vinham, pai, cadê o senhor? Aí eles viam o meu pé. Mas ele não viu o resto do corpo. E na inocência deles, como eu estava vendo só meu pé, não estava lá. Até eles terem assim, pegar a cortina, abrir, porque se o pé está ali, o corpo também deve estar. A mesma coisa, às vezes, sabe o que Deus quer? É saber se você está interessado em encontrar Ele. Porque quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abrirá. Então nós temos o primeiro problema solucionado. O meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Só que lá tem um outro problema. Volta para lá para você ver. Porque essa primeira parte é o que todo pastor prega, todo pastor só fala dessa primeira parte. Vamos ver na segunda, o capítulo 4, versículo 6 de Oséias. Bora lá, Oséias está falando para nós. Ele diz assim, segunda coisa é porque faltou o conhecimento. Primeira coisa. Segunda coisa é o quê? Porque tu rejeitastes o conhecimento.
Olha para cá. Quem aqui é mãe? Mãe. Quantas vezes você já disse assim, eu cansei, não falo mais nada não. Eu falo, minha filha parece, pastor, que ela é surda. Ela não tem problema nenhum. Porque tudo que eu falo, ela não faz. A sua filha não ouve? Seu filho não ouve? E por que não faz se eles ouvem? Eles rejeitam o que você fala. Você sabe o que acontece muitas vezes na igreja com as pessoas? Não é que Deus não fale, não. Deus fala, mas a pessoa rejeita o que ele diz. Eu já tive pastores que Deus me fez mudar a mensagem para direcionar. E uma vez, por exemplo, eles conversam entre eles, às vezes acontece muito isso. Eu sempre falo com os pastores, não me venha falar nada de problema na sua região, na sua igreja, não me fale nada antes da nossa reunião, da nossa pregação, porque Deus vai dar respostas. E esse pastor, não, o que eu estou mencionando, ele tinha conversado com outro colega, outro pastor, e quando eu comecei a falar, o pastor olhava para ele, o outro abaixava a cabeça. E um olhava para mim, o outro abaixava a cabeça, o outro regalava os olhos. Por quê? Porque o camarada tinha contado tudo para aquele pastor, e aquele pastor que contou para o outro, achou que o outro foi lá e falou comigo, e eu estava pregando e jogando na cara dele. Por um acaso, já aconteceu isso com você na igreja? De você chegar na igreja e parece que o pastor colocou o CPF na pregação para você? Não foi o pastor não, meu irmão. Foi Deus. Aí você pensa que foi sua mulher. Tinha um irmão lá, por exemplo, uma vez ele chegou comigo e falou assim, pastor, logo quando apareceu o negócio de WhatsApp, ele passou uma mensagem para mim e falou assim, minha mulher passou alguma mensagem para o senhor hoje? Eu falei, irmão, eu não tenho nem telefone de sua mulher. Pastor, porque eu conversei com ela hoje, o senhor falou todo na pregação. Eu falei, quem falou foi Deus. Agora, se você não quiser ouvir, aí é um problema seu. Jesus dizia assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque a pessoa que não quer ouvir, o que ela vai fazer, irmão? Ela vai rejeitar. Rejeitar não precisa você dizer assim, eu não faço, eu não quero, eu não vou. Às vezes seu filho nunca diz para você, eu não vou fazer isso. Você sabe como é que ele rejeita? Ele não diz nem sim nem não, porém ele não faz nada do que você está falando. Isso é rejeitar. Pastor, tem gente, por exemplo, que diz assim, eu não saio da igreja, mas também você não alinha a sua vida o que na igreja você ouve. Você fica na igreja como, né, digamos, uma aparência, eu sou crente, mas rejeitando ao conhecimento que te é passado, rejeitando ao entendimento. Tem até gente que diz assim, uma vez, por exemplo, eu me lembro que eu preguei uma mensagem sobre vida conjugal, aí chegou o camarada e disse assim para mim, o que acontece entre quatro paredes, entre eu e a mulher, nem Deus e nem o senhor tem nada a ver. Eu falei assim, por acaso eu disse que a pregação era para o senhor? Ele falou assim, não, o senhor não disse não. Mas eu tenho um entendimento que... Eu falei, irmão, você fica com o seu entendimento. Se o senhor quiser ouvir o que eu preguei para o senhor, eu citei versículos bíblicos, e eu não sei da sua vida entre quatro paredes, entre você e sua esposa. Se o senhor não quiser ouvir a Deus, continue fazendo o que o senhor sempre fez. Só não espere que Deus faça nada por ti quando você precisar. Porque quando a destruição vier, ela não encontrará resistência. Por que Satanás trabalha? Primeiro, para que eu não conheça. E segundo, para que se eu conhecer, eu não aceite, eu não emende, eu não receba, eu não faça aquilo que Deus está me ensinando. Como muitas pessoas dizem, eu não concordo com isso que o pastor quer mandar. Não, você tem que entender primeiro.
O que o pastor falou está onde? Está nas Escrituras. Então, se está na Escritura, não é pastor que está querendo mandar em você. É Deus que está querendo te livrar da destruição que está a caminho. E ela vai chegar, porque o meio de parar ela é igual, por exemplo, quando você vai nas estradas, está assim, curva perigosa, velocidade máxima, 60 km por hora. Curva perigosa, diminua a velocidade, curva perigosa, curva não sei quanto, 40 km por hora. Quando você chega lá na curva, você vai entender por que as placas estão na estrada. Não é para você parar, é para poupar a tua vida, porque lá tem um monte de cruz de gente que não levou a sério, capotou e morreu ali naquele lugar. O que as placas na estrada estão fazendo? Não é para fazer você andar patetando, é para preservar a sua vida. Então o conhecimento é para quê? O conhecimento é para evitar a destruição. Por isso que muita gente, por exemplo, dentro da igreja, elas são destruídas e as pessoas colocam a culpa em Jesus. Sabe por que as pessoas fazem? Ô pastor, esse irmão era tão crente, era tão de Deus, por que Jesus deixou acontecer isso com ele? Eu pego sempre, eu digo assim, vai lá saber, né, irmão? Porque a aparência, às vezes, de crente, todos nós temos. Lembra de quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, o pai do Davi, e ele ungiu o filho, o irmão do Jessé, e Deus virou para ele e disse, Samuel, o irmão do Jessé não, o irmão do Davi, ô Samuel, não desperdiça meu azeite. O homem vê a aparência, Samuel, eu vejo o coração. A aparência do Eliabe era o cara de um cara bom, cara legal, esse é o rei. Deus disse, não, o que eu quero, ele é feinho, ele não é nem bonito, ele nem tem aparência de gente forte, grande, poderosa. Grande nele vai ser eu, nesse aí eu vou ser pequeno e ele já é o grande. Por quê? Porque ele é estúpido. Quem conhecia a Deus era Davi, não era o Eliabe, que era bonito e de uma boa aparência. Irmão, diz o ditado que de boa intenção. Então não é só ter uma boa intenção. Eu preciso entender que se eu rejeitar a palavra de Deus, eu também vou ser rejeitado. Onde a palavra de Deus não entra, não fica pensando que o milagre vai entrar não, irmão, que não vai não. Não entra não. Se eu rejeito o conhecimento, eu vou ser destruído, porque o conhecimento vem na minha porta. Quer ver um caso? Deixa eu te falar aqui. Teve um camarada naqueles tempos, né, que as pessoas matavam os outros, elas eram enforcadas, elas não eram executadas, né, porque era assim antigamente na Inglaterra, Estados Unidos, até hoje em alguns estados ainda tem isso lá. Né? Aí o que aconteceu? O camarada tirou a vida de um cidadão e a comunidade foi lá pedir clemência ao governador, para o governador perdoar e ele não ser enforcado, porque estava marcado o enforcamento dele para o outro dia. O governador pegou uma Bíblia, se vestiu de capelão, colocou um chapéu na cabeça e dentro da Bíblia ele colocou o indulto do cidadão. E quando o cara já viu ele com a Bíblia na mão, não vem para cá com conversa fiada, que eu quero saber de papagaio, coisa nenhuma, não. Ele falou, não, eu queria te deixar um presente, está aqui, ó. Esta escritura sagrada para você, no último dia da sua cadeia aí, da sua prisão. Eu não quero saber de nada. E aí, falou poucas e boas com o camarada foi embora. E quando o camarada foi embora, o pessoal entrou e disse assim, você é estúpido. Dentro da Bíblia estava a sua soltura. Você rejeitou a sua liberdade. Amanhã tem uma corda para o seu pescoço. E no outro dia, quando foram executar o cidadão, perguntou se ele tinha alguma palavra a dizer. Ele disse assim, eu quero dizer para todos vocês que estão aqui me vendo, eu não estou sendo enforcado pelo ato que eu cometi, pela vida da pessoa que eu tirei.
eu estou sendo enforcado porque eu rejeitei o perdão que me foi dado. Será que não é a mesma coisa que a gente também está fazendo? Que Deus está dando, mas a gente rejeita porque nós alegamos assim: eu entendo de maneira diferente. Porque Oséias estava falando aqui acerca dos sacerdotes. Falou: olha, o problema, o conhecimento. E depois, o conhecimento onde tinha, ele também foi rejeitado. E após o conhecimento ser rejeitado, Deus disse assim: eu também estou rejeitando a você. E rejeitando quem mais? Os seus filhos. Olha o perigo disso, irmão. Diga assim: Senhor Jesus, não rejeite o meu sacerdócio. Por quê? Tem sacerdote rejeitado. Quem são os sacerdotes rejeitados? Sacerdotes rejeitados são as pessoas que não têm conhecimento ou aquelas que rejeitam o conhecimento quando ele é dado. É o sacerdote rejeitado. E o que Deus vai fazer com o sacerdote rejeitado? Vai rejeitar os filhos. O sacerdote rejeitado é destruído e os seus filhos também. Por quê? Lembra que eu já falei aqui que pai, ele é para os filhos como guarda-chuva. Numa chuva, ele serve para proteger quem está debaixo dele. Que ele é o guarda-sol, para que no sol quente, você que está debaixo, seus filhos embaixo, e protege. O pai, a mãe que conhece a Deus, ela é como esse guarda-chuva, ou como um para-raio, tanto faz como você queira entender. Só que eu preciso analisar, eu estou andando no conhecimento de Deus, ou eu rejeitei o conhecimento de Deus e ando de acordo com o meu? Eu preciso analisar isso. E se eu estou andando de acordo com o meu, é fácil de perceber. É só olhar para a minha vida e para quem está debaixo da minha fé e veja como está. Veja como está. Não foi o que Paulo falou para aquele carcereiro quando ele queria se matar, e Paulo disse: não faça isso? E Paulo olhou e disse assim, ele disse para Paulo: o que eu faço para ser salvo? Ele disse assim: crer no Senhor Jesus e será salvo quem? 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 Tu e tua casa. Como é que está a nossa casa? Se o nosso sacerdócio não está rejeitado, se o nosso sacerdócio não está rejeitado, a nossa casa também não, irmão. Entenda que Deus não está rejeitando você. Ele está rejeitando o comportamento. Senão daqui a pouco alguém vai dizer: porque o pastor falou que Deus não me quer, eu vou atolar mesmo na lama agora porque Deus me odeia. Não, ele não te odeia. Ele está rejeitando o comportamento nosso. Porque ele não vai ficar do meu lado, mesmo que eu sou dele, mas eu estou agindo de forma errada. Eu estou rejeitando o ensino, a direção dele para a minha vida, eu rejeito, e quero que ele me proteja, e quero que ele me guarde, e quero que ele guarde a minha casa e proteja a minha casa. Isso aí que não vai acontecer. Porque para Deus fazer isso, eu vou precisar primeiro consertar. Eu vou ter que consertar. Se eu não consertar, aí o meu sacerdócio é rejeitado. Se o meu sacerdócio é rejeitado, Deus esquece os meus filhos. Olha para cá. Os filhos de Noé entrou na arca por causa de quem? Deles ou de Noé? Deus falou que foi por causa de Noé. Pega teus filhos, sua mulher e a mulher de teus filhos e entra na arca. Até as noras entrou por causa de Noé. Não foram por causa delas, não. Olha para cá. Tem gente na sua casa, irmão, que se você sair da frente, amanhã está com um baita problema dentro do seu lar.
Não, eu vou falar de novo. Tem marido que reclama que a mulher vem para a igreja. Deixa ela parar para ver o que vai acontecer com as finanças dele, com a vida dele. Né? Tem mulher que reclama que o marido vem para a igreja. Deixa ele parar para ver o que vai acontecer com ela. Vai parar no hospital, vai parar... Ah, mas o senhor está falando de maldição, que Deus perturba, que Deus castiga. Não, meu querido, que a consequência da falta de entendimento é destruição. A rejeição ao ensino da palavra de Deus é destruição. Mas eu estou na igreja, mas é destruição. Mas eu sou pastor, mas é destruição, porque rejeitou. Não é porque eu estou na igreja que eu estou bonitinho e estou livre, não. Se eu rejeitei o conhecimento, eu estou vulnerável, ou seja, eu estou na frente do canhão de Satanás, e aquilo dali vai me atingir e vai atingir minha casa, a destruição vai vir, os vícios, as doenças, as moléstias, as brigas, os desentendimentos, as perturbações, vai acontecer tudo dentro do meu lar e Deus não vai poder fazer nada. Por quê? Porque no mínimo, ou eu não busco conhecimento, me falta conhecimento para isso. Jesus falou com a samaritana: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria o quê? Água viva. Mas ela estava conversando com Jesus, mas não sabia quem ele era. Ela não conhecia ele. Você vê que às vezes não é orar. Você vê que às vezes não é pedir, mas é conhecer. Eu preciso conhecer. Se eu conhecer, aí eu estou habilitado a pedir. E aí ele me dará água viva, ou água da vida, tanto faz, ele dará vida. O que aquela mulher não tinha? Ela não tinha um lar, ela não tinha um respeito, ela não era amada, ela foi rejeitada, ela foi trocada 5 vezes. E quem agora estava com ela, não amava ela, não dava a ela a dignidade que ela merecia. Por que tem pessoas dentro da igreja perdendo casamento, perdendo família, perdendo alegria, perdendo a paz, perdendo o ânimo, perdendo tudo que um dia teve? Porque o demônio levantou e o demônio está vindo. Não, irmão, é falta de conhecimento. Se você conheceu Jesus que salva, você está salvo. Agora, permanecer, você vai ter que conhecer mais. Prosperar, você vai ter que conhecer o Deus que prospera. Ser curado, você vai ter que conhecer o Deus que cura. Deus, por exemplo, disse para Moisés. Moisés falou com o povo de Israel: se vocês me ouvirem, se vocês me servirem, nenhuma das enfermidades que eu coloquei sobre o Egito, eu colocarei sobre vós, porque eu sou o Senhor que te sara. Eles tinham que conhecer a Deus. Senão eles ficariam doentes. Eles eram de Deus? Eles eram de Deus. Mas eles não conheciam. E Deus está dizendo que se eles conhecessem a Ele desta forma, Ele os curaria de qualquer problema. Tem um problema que o doutor já não tem mais solução? Pode haver. Significa que não tem mais jeito? Não, Deus tem uma solução, é por isso que se chama milagre. Porque milagre é aquilo que sai da alçada do homem. Mas para que eu possa ter o milagre, eu vou ter que conhecer quem é que faz o milagre.